Vamos ler Cantares, capítulo 6, desculpa. Cantares 6, versículo 3. Eu quero continuar o assunto da semana passada. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Você pode dizer isso? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós te pedimos que ela seja espírito e vida em nós. Que ela produza em nós, Senhor, tudo aquilo que o Senhor enviou para que possa, Senhor, nos transformar, que a nossa mente possa ser aberta, iluminada, que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e que, Senhor, nós não saiamos, nenhum de nós daqui como nós entramos, mas que nós saiamos diferentes, acrescentados, Senhor, para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está aqui pela primeira vez? Quem? Ó, alguém dá um abraço. Quem? Mais aqui desse lado, tem mais alguém? Amém, sejam bem-vindos, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém, sejam bem-vindos. Você pode sentar? Na semana passada, quem estava aqui? Na semana passada, a pastora Daniele falou sobre o mês que está iniciando agora, que iniciou o mês de Elu, e ela falou sobre algumas coisas que são muito importantes, que nós precisamos ter presente, e eu quero continuar dentro desse assunto. Porque quantos sabem que nós não somos judaizantes? Mas somos do Senhor, quem sabe? Amém? Então o Senhor, Ele determinou tempos e épocas para todas as coisas. E quando Ele fez, assim, mandou, né, que se celebrassem as festas do Senhor, essas festas, elas também são para nos alertar, para nos ensinar coisas referentes ao reino de Deus, à salvação, à redenção e assim por diante. Então, as festas do Senhor, existem as festas de primavera, que são desde a Páscoa em diante, são 4 festas até Pentecostes ali, eu não vou repetir. E depois no outono, que é outono lá, na terra de Israel, então tem as festas finais. A festa de trombetas, que ela é junto com o primeiro dia do ano novo judaico, né? Tem a festa do Yom Kippur e tem a festa dos tabernáculos. São 3 festas. As 4 primeiras, o Senhor Jesus Cristo veio, cumpriu, e Ele cumprindo essas 4 primeiras festas, Ele nos atrai para Ele e elas se concretizam na vida individual de cada um de nós. Não é só no ano. Então, exemplo, quando alguém vem para o Senhor Jesus Cristo, essa pessoa passa pela Páscoa. Por quê? Porque ela recebe o Cristo, o Cordeiro que foi sacrificado pela sua salvação. Então é a Páscoa. Depois disso tem os pães ázimos, né? Depois disso vai ter mais as primícias, e depois tem Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo. Então, quando a pessoa ela entrega a vida para Jesus, ela passa por esses processos todos até receber o Espírito Santo de Deus para começar, então, de fato, essa caminhada com o Senhor enquanto estiver na terra. Amém? Então, essas 4 festas, elas são bem, praticamente juntas, uma atrás da outra. Só a Pentecostes, que é 50 dias depois, e isso remete para mim um tempo de amadurecimento para que o Espírito se manifeste na vida do novo convertido. E aí tem um tempo, passa-se um tempo. Depois de um tempo, tem Yom Kippur, que é um tempo de perdão. É um dos sentidos do Yom Kippur. Ou seja, depois de ter feito uma revisão da sua vida, né, a pessoa recebe, então, o perdão e recebe a garantia de uma vida eterna com o Senhor. Mas esta festa, Yom Kippur,
a trombeta, Yom Kippur e tabernáculos, o Senhor ainda não cumpriu. Ele vai cumprir. Quem está me entendendo aqui? Eu preciso situar vocês para depois aquilo que nós vamos meditar. Então, essas últimas festas são festas que elas estão no calendário anual, mas elas não se efetivaram ainda na terra. Amém? Eu vou dar só um exemplo a você. Por exemplo, em Yom Kippur, vai se cumprir uma palavra profética que diz que eles verão aquele a quem trespassaram e chorarão como quem chora pelo seu unigênito. Então ele vai dizer paz a vocês. Vocês estão perdoados porque Romanos diz que todos eles serão salvos. Está me entendendo? Então Yom Kippur ainda para nós é uma profecia, vamos dizer assim, daquilo que Deus vai fazer um dia na terra. Amém? Depois do arrependimento vem tabernáculo. O que é tabernáculo? Ele vem para morar com o seu povo. Amém? E nós esperamos isso. Então, eu quero falar no tempo entre Pentecostes e trombetas. Esse tempo. Eu tenho para mim que o que agora é o mês de Elul, né? O mês se chama Elul. Eu perguntei quem viu, porque a pastora Daniela explicou muito bem o significado dessa palavra. São as primeiras letras, né, da frase, eu sou do meu amado e ele é meu. Este tempo é o tempo que nós estamos vivendo na terra até a nossa morte, se Jesus não vier antes. Você está me entendendo? Se Jesus não vier antes, se nós estivermos aqui no dia em que eles vão se dar conta de que o Messias tão desejado por eles era já o Senhor Jesus Cristo e vão chorar amargamente, se estivermos aqui nesse dia, então o tempo de Elul estará terminando. Está me entendendo? Sim? Estou conseguindo situar vocês ou está ficando pior? Amém, glória a Deus. Então, este tempo é um tempo muito especial. Há uma frase que é aplicada a esse tempo. O rei está no campo. O rei está no campo. O que significa? O rei normalmente mora no palácio. Mas em Elul, um mês que, de novo, simboliza o nosso tempo na terra. Quero que você guarde isso. São duas coisas. É um mês, mas também ele aponta para o tempo em que nós, desde que o Espírito Santo veio morar dentro de nós, até o dia em que nós vamos para o Senhor, esse é o tempo. E o rei está no campo. O rei está no campo. Se o rei está no campo, significa que ele está absolutamente acessível. Não tem protocolo, não tem intermediários, é comunicação direta. Eu posso chegar, me prostrar e adorar. Por quê? Porque o caminho foi aberto, ele rasgou a sua carne e seu sangue derramado, aleluia, recalarabachaias. Ele nos permite chegar diante do trono, a qualquer hora, sem guardas. Na presença dele há prazer sem fim. Você sabia que a palavra Éden significa prazer? Você sabia que quando o homem pecou, o Senhor colocou um querubim com uma espada de fogo proibido o acesso? Mas quando o Senhor Jesus Cristo foi entrando, levando o seu sangue, o sacrifício que ele havia feito para chegar diante do trono, para dizer, Pai, está cumprido, o anjo teve que dar passagem. E quando o anjo deu passagem, você pôde entrar e eu posso entrar. De agora em diante, nós podemos chegar e dizer assim, eu venho por causa do sangue do meu Senhor, eu venho por causa do sangue do meu Salvador. Então, esse livro de Cantares aqui, dizendo, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu estava falando com os irmãos lá, com o irmão do louvor. A melodia desse verso que eu conheço, eu acho que foi Davi ou Asaf que compuseram. Eu sou do meu amado e ele é meu, sua bandeira sobre mim é o amor. Eu sou do meu amado e ele é meu, sua bandeira sobre mim é o amor. A sua bandeira sobre você e sobre mim é o amor. A maior
demonstração de amor ele fez na cruz. E agora ele disse, venham, o caminho está aberto, venham, venham, venham todos. Quem tem sede, venha, 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 beba, beba da água, venha, receba do Espírito, venha, venha, venha. Então, Cantares 2, versículo 4, tem um outro texto que eu quero salientar aqui. Levou-me à casa, ou algumas traduções dizem a sala do banquete, e a sua bandeira sobre mim é o amor. Levou-me à sala do banquete, e a sua bandeira sobre mim é o amor. Eu quero falar hoje sobre casamento, mas não o teu. Eu quero falar hoje sobre o suprassumo da vida cristã. A vida cristã não é composta de regras. Faz isso, não faz aquilo. A vida cristã é uma história de amor. A vida cristã é uma história de um relacionamento entre uma humanidade que sabia que não tinha nenhuma esperança, porque estava perdida, o espírito estava morto, o corpo andava na terra, mas o espírito morto. E um Deus que teve tanta misericórdia, foi tão maravilhoso, que veio na pessoa do Filho, para então se expressar e buscar você e a mim, e nos trazer para junto dele, para que nós possamos desfrutar de uma intimidade que ela não dá para ser explicada. Você só consegue entendê-la no dia em que você vivenciar. E no dia em que você vivenciar, toda a escala dos teus valores vai mudar. Tudo. Aquilo que era importante deixa de ser importante. Ele é maior do que tudo. Amém? Então, eu quero chegar aqui nessas duas afirmações da Sagrada Escritura. Mas antes nós precisamos passear um pouquinho pela Bíblia. Em Mateus 7, 22 e 23, nós vamos ler. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que o Senhor Jesus Cristo apresenta para rejeitá-los? Eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Sabe, no final do ano, pastor Ari e eu vamos ter 55 anos de casados. É um tempo, né? A gente não precisa se falar. A gente se olha e já se entende. Não tem essa, encher de explicação. Não. A gente se olha, eu já sei. Um dia foi muito engraçado. Deixa eu contar uma para vocês. A gente estava lá, não me lembro se era janta, não me lembro se era almoço, na mesa. E aí eu de um lado, ele aqui, e aí ele começou, daí ele fazia assim. E eu disse para ele, o que é? Ele me olhou. Eu disse, sim, tu está planejando alguma coisa, eu só não sei o que é. Se tu me contar, eu vou saber. Por que eu sei? Porque ele estava falando com ele mesmo e definindo algumas coisas. Mas a maneira dele fazer isso me dizia que ele estava em altos planos. Ele tinha grandes planos. E eu disse para ele, Então, quando você anda com uma pessoa bem próxima, você entende tudo da pessoa. E quanto mais próximo você anda, mais parecido você fica. Porque a gente pega as manias, a gente pega as coisas boas, né? A gente faz concessões, faz os acertos. Isso aqui eu não gosto, isso eu gosto. Tá. Então, né? O pastor de vocês nos casamentos, ele sempre diz, não diz aquela palavra para o teu cônjuge que tu sabe que vai ferir mortalmente. Ele sempre diz isso em casamento. Por quê? Porque todos nós sabemos qual é a palavra que fere profundamente. Isso é uma relação entre um homem e uma mulher. Agora, vamos pensar um pouquinho na relação com o Senhor. E aqui vai um alerta agora contra o diabo. Principalmente para os homens. Escuta, presta bem atenção. O diabo vai dizer para você que essa história de noiva é para as mulheres, que você é homem,
e que isso aí não é para você, é para mulheres. Tá? Então, sim, amados, respeito vocês, vocês são cabeça no seu lar, vocês são cabeça na igreja, pastores estão sobre nós, mas deixa eu te dizer uma coisa, perante Cristo, você é noiva. Amém? Não se veste, não se sinta, ai, agora, não. Quando você entender aqui o que eu vou colocar para você, você vai dizer, graças a Deus, eu sou noiva. Eu sou noiva. Com toda a sua masculinidade, com toda a sua virilidade, você é noiva. Não deixa o diabo te roubar isso. Sabe por quê, amados? Porque vida cristã é relacionamento íntimo com Deus. Eu estou falando com adultos? Mais íntimo do que um ato sexual. Tá? Mais íntimo do que um ato sexual. Porque são dois numa carne, o Espírito Santo e o teu espírito numa carne. Então isso vale para homem e para mulher, porque no espírito não tem sexo. Então fecha, porque isso aqui dá muita conversa. Mas é por aí. Todos nós, perante o Senhor Jesus Cristo, somos a noiva. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, ele, aqui no texto que nós lemos, ele diz, eu não conheço vocês. Por quê? Por quê? Me pergunta, por quê? Porque não houve relacionamento íntimo. Não houve entrar no lugar secreto e dizer assim, estou aqui, Senhor, estou aqui, completamente rendido, rendida. Sabe, se Deus me der a graça de falar sábado que vem, eu vou falar sobre como ter óleo na botija. Porque tem gente cheia do Espírito Santo, mas não tem óleo na botija. E nós precisamos, porque se o noivo tardar, nós temos que ter azeite de sobra. Amém? Então, esse tempo que nós estamos, que agora eu creio que eu expliquei, é quase como uma metáfora da nossa vida, até que o Senhor volte. Depois da conversão, até que o Senhor volte. Tá? Simboliza, inclusive, isso. Certo? E é um tempo em que o apóstolo Paulo fala que Cristo tem que ser formado em nós. Cristo tem que ser formado. Digo, Cristo tem que ser formado em mim. Pode, repita. Faz o diabo ficar com vergonha. Diga que, mostra que você sabe. Cristo vai ser formado em mim. Ele vai ser formado em mim. E nada vai resistir. E eu profetizo sobre a tua vida que nada pode ficar de pé na presença do Rei e que o Cristo vivo, o Senhor da glória, ele será formado em você. Cancelo toda palavra contrária, cancelo todo o desejo do inimigo, porque isso é o que ele não quer. É o que ele não quer. Mas nós queremos, então declaro que seja a incapacidade física, seja a incapacidade emocional, seja trauma, seja o que for, não pode ficar de pé na presença daquele que faz de você um pequeno Cristo. Porque a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos, isso significava os cristinhos, aqueles que andaram com o Senhor, os pequenos cristos. Então, o apóstolo Paulo fala em Gálatas, vamos ver lá, Gálatas 4, olha só, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que o quê? Leia bem alto. Então, no tempo de Lu, em que o rei está completamente acessível, o projeto é Cristo ser formado em nós. Falar como ele falava, né? Com a moralidade e a ética dele. Coisas que não podem ser cumpridas por uma questão de obrigação, de regra, mas por um relacionamento íntimo que vai nos tornando parecidos com ele. Amém? E também Efésios 4, vamos ler versículo 11, vocês vão ler. Efésios 4, 11 a 14, leia, por favor, em voz bem alta. 11. E ele... que mais?
Até aqui tá bom. Então, os serviços no ministério, os serviços para a igreja, todos têm um único objetivo: nos tornar parecidos com Jesus. Então, vem um apóstolo, ele desmonta tudo que está errado. Vem um profeta, ele mete o dedo na ferida, muita gente se fere, se ofende e some. Aí vem o evangelista e renova todo o evangelho para que nós possamos ter memória do evangelho. Aí vem o mestre e nos compartilha conosco as riquezas da palavra. E aí vem o pastor e a gente ora no ombro do pastor para ser consolado. E o pastor diz, vai em frente, você vai conseguir. O pastor, ele não coaduna com as tuas mágoas, ele te leva a perdoar para que você seja livre, mas ele te consola, te abraça. Então, estas funções no corpo de Cristo, elas são para que Cristo seja formado em nós. E todos eles, os verdadeiros, eles vão te apontar para a intimidade com o Senhor. Sabe, um dia, quando o Senhor Jesus Cristo, eu não sei se tu vai conseguir localizar esse versículo, quando o Senhor Jesus Cristo enviou os apóstolos, ele disse assim, não levem bolsa, não levem nada. Eu envio vocês como cordeiros no meio de lobos. Eu tenho ouvido muito hoje em dia as pessoas dizerem, esses lobos, esses falsos profetas, esses lobos. Mas Jesus usou essa expressão invertido. Ele disse que os lobos eram aqueles para quem o Senhor ia enviar os profetas, para quem o Senhor ia enviar os apóstolos. Ele disse, eu estou enviando vocês no meio de lobos. Vocês não se preocupem. Se eles prenderem vocês, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque na hora o Espírito Santo vai dar a vocês o que falar. Por quê? Porque Cristo estava formado neles, ou estava se formando neles, por causa do discipulado. Amém? Continuando. Então, ser cheio do Espírito Santo. Lembra que nós falamos das festas que já aconteceram? Todo aquele que já entregou a vida para Jesus já passou pelas 4 festas. E o Espírito Santo está aí. Pode ser que ele esteja quietinho, espremido num canto dentro do teu ser, porque ele não tem muita possibilidade de se manifestar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você começar a pensar na pessoa de Jesus, no lugar secreto, vou depois te dizer o que é esse lugar secreto, você começa a pensar na pessoa de Jesus, vai começar a fluir palavras de gratidão, palavras de gozo. Os homens também, você é noiva. Sim? Palavras de gratidão, palavras de amor começam. E quando você vê, você vai estar falando em línguas, falando em mistérios com Deus e está sendo edificado. E aqui vai um alerta para vocês. Todos vocês que oram em línguas, reavivem este ministério. Reavivem esse ministério, queridos. Também quando nos reunimos aqui. Porque aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. É o que a palavra de Deus fala. Né? Amém? Então, ser cheio do Espírito Santo para nós nesse tempo em que o Rei está acessível é fundamental, é a coisa mais importante que nós podemos buscar. Veja lá, João 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Versículo seguinte, vocês leem enquanto eu procuro uma coisa aqui mais forte, quero ouvir vocês. Vamos lá. Ele... Sim. O que mais? Eu vou lá de anunciar. Muito bem. Se nós juntarmos esse texto aqui com 1 João capítulo 2, versículo 27, diz assim, e a unção que vós recebestes dele fica em vós. Presta atenção. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Juntando esses dois textos, nós temos o seguinte, querido. O Senhor nos deu os mestres para nos ensinarem a palavra, mas Ele mesmo vem para nos mostrar a verdade da pessoa que é Jesus. Então, a unção é Ele dentro de você te revelando Jesus. Entendeu?
Não é, eu não preciso de ninguém me ensinar a Bíblia porque eu já sei. Não, não é isso. Esta unção aqui de 1 João está dizendo que o Espírito que habita dentro de você, o Espírito de verdade, volta lá para aquele, o Espírito de verdade, que vai guiar em toda a verdade, versículo 16, eu acho que é, não, 14, ele me glorificará. Esta unção é o Espírito Santo, não é para te ensinar a ler a Bíblia, é para te revelar Jesus. Ele me glorificará, Jesus disse. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo vai mostrar para você a glória de Jesus. Mas tem que separar tempo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Quer dizer, o que eu sou, o Espírito Santo vai te dizer. Entendeu? O que eu sou, o Senhor disse, o Espírito Santo vai te dizer. Então, separa. Levou-me à sala do banquete. Eu não posso recusar quando Ele me convida para a sala do banquete. Porque banquete é. O Senhor Jesus Cristo disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. O justo vive pela fé. O que isso quer dizer? Que ele vai parar de trabalhar? Não. Significa que tudo o Espírito Santo vai conduzir para ele decidir pela fé que ele tem em Jesus Cristo. E o Espírito conduz em verdade, em vitória, para que ele possa, então, conhecer mais do Senhor. Você está imaginando a cena? Começa a imaginar agora. Santifica a tua imaginação em nome do Senhor Jesus Cristo e recebe. Esta unção é o Espírito Santo que está dentro de nós para nos tornar semelhantes a Cristo. Junto com isso, nós temos apóstolos que desmontam todas as nossas tradições religiosas. Nós temos profetas que nos corrigem, sim, eles falam duro muitas vezes conosco, glória a Deus e aleluia. Né? Nós temos evangelistas que, quando nós esquecemos dos princípios básicos do evangelho, eles vêm e lembram para nós, se já estamos numa congregação, e assim por diante. Então, aqui, quando o Senhor Jesus Cristo fala do ministério do Espírito Santo, ele diz lá, ele fala, eu até anotei aqui, em João 14, ele diz, eu vou para o Pai, mas eu não deixo vocês sozinhos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Vocês não estarão sozinhos. A unção que está dentro de você para te levar, é te entregar aquilo que é de Jesus, que vai fazer com que diga glória a Deus por Jesus Cristo. Esta unção que veio para você, que está dentro de você, ela foi dada porque Jesus rogou ao Pai. E quando ele rogou ao Pai, o Pai concedeu. E aí o Espírito Santo veio. E com o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito Santo é que nos mostra quem é Jesus. Não adianta 500 anos de estudo teológico. O que importa é o secreto do quarto para dizer, eu quero comida sólida. Aliás, vou dar uma dica para vocês, ou um conselho melhor. Quando você fizer um jejum, diga assim, Senhor, eu não vou comer comida porque eu quero o Senhor. O Senhor disse que eu tenho que comer a tua carne, eu quero comer a tua carne. Eu quero comida sólida, Senhor. E se prepare para se surpreender. Porque Ele vem. Ele quer nos alimentar. Ele disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E Ele disse também, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Mas um tempo tão fora... um tempo tão... Senhor, me falta a palavra. Um tempo onde o profano é tão evidente, onde as coisas profanas e blasfemas são as que mais tem por aí na sociedade, é difícil até a gente acreditar que seja possível uma intimidade desse tipo. Mas ele é possível, porque ele é verdadeiro, ele é fiel, e ele cumpre tudo o que ele falou, e mais, ele tem poder para cumprir. Quando você chega com o coração ardente, dizendo, Senhor, eu preciso me alimentar de ti. Se você vai fazer uma campanha de oração, por exemplo, e não consegue levar adiante, vai para o joelho, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a terminar. Ele vai dar a força dele. Se você marca um jejum para um dia,
ou 24 horas, e está chegando lá nas 18 horas, e você diz, Senhor, não vou aguentar. Vai orar e diga, Senhor, me dá força para ver se Ele não te fortalece para você concluir. Ele faz tudo o que pedirdes em oração, crendo. Recebereis. Foi Ele que falou. Então, o Espírito Santo veio e Ele está atuante neste tempo, só que nós precisamos dar espaço para Ele. Tantas coisas na nossa agenda que o dia que nós nos damos conta do que é isto que eu estou falando para você, nós nos arrependemos amargamente do tempo que perdemos. Porque Davi falou, acho que foi no Salmo 16, eu não tenho certeza, ele diz, na tua presença há prazer sem fim. Na tua presença há delícias. Delícias. Davi era rei. Do que ele estava falando? Ele estava falando de comer a carne do Salvador que tinha se revelado para ele, que ele adorava. Prazer sem fim. Prazer sem fim. Quantas pessoas tristes, quantas pessoas que, sabe, não sabem, olham para os lados, aí recitam, meu socorro não vem dos montes, vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Mas o quarto secreto não te dá só o socorro, ele te dá a solução, porque ele sopra no teu ouvido, a solução é essa, meu filho, minha filha. E você caminhando naquela solução que ele te dá, no lugar da intimidade, ela te leva a uma vitória que você nunca sonhou. Porque a palavra de Deus diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas é amor, é amor. A pastora leu a semana passada aqui, vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem, foi esse o versículo? Sim? De todo o vosso coração. Então, quando você tem desejo pelo Senhor, aí você diz assim, mas eu não tenho esse desejo todo. Mas então entra no quarto e confessa, Senhor, me perdoa, eu não tenho esse desejo, mas eu quero ter, Senhor. E aí você pode chegar na tua oração, você pode chegar e dizer, Espírito Santo, eu quero amar mais Jesus. Aí ele vai te mostrar Jesus, porque você só ama o que você conhece. Amém? Nós precisamos investir na nossa vida com Deus. Investir na nossa vida com Deus. Certo? Então, eu agora vou falar de um casamento, um tipo de casamento. Eu quero falar sobre o casamento judaico. E eu não vou falar de todos os aspectos do casamento judaico. Vou falar só daqueles que para nós aqui hoje são essenciais para a gente entender, depois orar um pouquinho sobre isso também, né? Porque, assim, você sabe que Jesus falou sempre segundo a cultura do povo da época, sim? Ele falava de plantas, de semente, de peixes, enfim, né? Ele falava de coisas que o povo da época conseguia entender. E nós, se nós quisermos entender um pouco mais, nós precisamos entender a cultura da época. Porque se nós não entendermos a cultura da época, para nós vai passar batido, a gente vai perder riquezas da palavra de Deus. Então, eu sou do meu amado e ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Ele levou-me à sala do banquete. Então, ser cheio dele é representado na sequência de eventos do casamento judaico ortodoxo. Eu não vou falar de tudo, tá? Tem muita coisa, mas muita mesmo. Por exemplo, só a cerimônia religiosa, né, que é um dos aspectos, tem muitos detalhes preciosos, todos eles apontando para a intimidade com a noiva e o noivo. Mas eu vou ler 4. E não vou saber pronunciar as palavras, tá? Então, eu vou falar só em português. Tenho as palavras aqui, mas nem me atrevo. Então, primeiro, recepção e saudação. Primeiro momento ali, na cerimônia, no casamento. Então, vem a recepção e vem a saudação. O segundo momento, então, é a cerimônia religiosa que é belíssima. A cerimônia religiosa é muito bonita. Por exemplo, a noiva anda em volta do noivo, assim, e com isso ela está dizendo, eu me comprometo a levantar um lar santo, cheio da presença de Deus. Eu farei a minha parte. Só um pequeno detalhe. Então, a cerimônia religiosa tem muitos outros detalhes muito importantes. Depois disto, os noivos vão para o quarto nupcial.
Não tem festa. Eles vão para, eu tenho aqui, ó, o momento de privacidade dos recém-casados. Uma coisa importante que eu esqueci de falar. Na cerimônia, enquanto acontece a cerimônia, num determinado momento, o noivo, ele pega um véu e cobre a noiva. Cobre a noiva. E isto significa que de agora em diante ela é exclusiva dele. Quem quer ser coberto pelo manto do noivo Jesus? Diga, eu quero, Senhor, cobre-me com teu manto, quero ser. Né? Então, aí ela não entra como nós aqui, a noiva, às vezes entra com véu. Ela entra sem véu. E num determinado momento da cerimônia, o noivo coloca um véu sobre ela, que está dizendo, entre outras coisas, estou te recebendo exclusivamente para mim. E aí, depois disso, então, depois da cerimônia, eles vão então para esse momento íntimo. E depois disso tem a refeição festiva, que costuma durar 7 dias. Com vinho, com carnes gordas, com dança, com celebração. Né? O noivo e a noiva são colocados em cima de cadeiras e todo o povo anda em volta, dançando em volta deles, celebrando 7 dias. Se isso te diz alguma coisa, é problema teu, guarda para ti. Amém? 7 dias. Mas eles passaram pelo quarto primeiro. Ou seja, para que tenha festa, tem que ter o quarto antes. Quem entendeu? Para bom entendedor, não precisa nem um pingo. Amém? Amém, igreja? Eu quero. Só que o tempo em que o rei está acessível é agora. Se eu quiser a festividade lá, eu tenho que ter o quarto aqui. Você me entendeu? Se eu quiser a festividade lá, eu tenho que ter o quarto aqui. E o quarto é eu e ele, e mais ninguém. Ou é ele e eu. Às vezes você passa... Quantos aqui tem um lugarzinho lá que você costuma ir orar? Deixa eu ver. Não aconteceu com você o que já aconteceu comigo, de passar pelo lugar lá, e você sente que o Senhor chama, e você diz, agora eu não posso? Foi só comigo que aconteceu isso? Mas aconteceu com mais alguém? Não me deixe passar vergonha sozinha, tá? Amém. Sim, sim. Ele nos atrai, ele nos chama para essa intimidade, porque ele morreu para isso. Ele morreu por isso, né? Então, agora, uma outra coisa bem importante para nós aqui é que o tempo de noivado, ele começava com um contrato de casamento em que o noivo dava algo muito custoso, que tinha custado muito para ele. Entregava para a família da noiva, para o pai da noiva, enfim, algo que tinha lhe custado muito caro. Por quê? Com isso ele estava dizendo que ele sabia que manter aquele casamento ia custar para ele. Então ele dava, né? O noivo, no contrato de casamento, no noivado, vamos dizer assim, ele dava algo muito valioso, muito que lhe tivesse custado muito. Né? Ele estava com isso simbolizando a sua responsabilidade de provedor. E que ele sabia que isso seria custoso para ele, mas que ele ia pagar, que ele estava disposto a pagar. Após esse contrato, isso tudo no casamento judaico, tá? Após esse contrato, ele voltava para a casa do pai para preparar a casa para ir buscar a noiva dele. Olha que lindo. Então ele ia e ele ficava fora. E a noiva ficava com o compromisso de ser fiel a ele. Depois eu explico para vocês. Estou falando para adultos, eu vou rasgar o verbo aqui. A noiva, o noivo ia para a casa do pai, para preparar a casa para depois, quando o pai dissesse... Tá certo, meu filho, tá tudo em ordem aqui, sim, agora você já pode ter a sua esposa, pode ir buscar a sua esposa, e você tem condições de mantê-la e tal, enfim, né? Então você pode ir buscar a sua noiva e trazê-la para a casa onde vocês vão morar, né? Então, e lá ele fica trabalhando, né? Preparando a casa. Somente quando a casa era considerada pronta pelo pai, o noivo tinha licença para ir buscar a noiva. Se o pai não aprovasse a casa, ele tinha que continuar preparando. Então, amada igreja, quanto mais ligeiro
nós permitimos que Cristo seja formado em nós, mais ligeiro ele volta. Estou até assustada. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto isso, a noiva tinha que se reservar exclusivamente para ele. Por quê? Lembra que eu falei que depois da cerimônia de casamento eles iam para o quarto? Se ela tivesse adulterado, não ia ter festa. Se ela não tivesse se mantido fiel, sabe, íntegra, pura, para ele, para a aliança de noivado que tinham feito, não haveria festa. Primeiro a consumação, depois a festa. Vocês podem ver isso no casamento de Davi com a filha de Saul. Eles casam e depois vão para a intimidade deles e depois tem a festa. Está lá. É só ler lá que você encontra lá. Então, nesse tempo, ela se preparava em todos os sentidos. Todos os sentidos. Sabe? Eu não me ocorre agora o que ela poderia se preparar, mas nós podemos imaginar, né? Uma noiva, jovem que está para casar, ela cuida do cabelo, ela cuida da pele, ela tem cuidados especiais, né? Faz exames, tudo. Então, enquanto o noivo está preparando a casa, a noiva está se preparando. Ela está preparando a sua roupa, né? Junto com a mãe, ela aprende sobre as lides da casa, responsabilidades femininas e por aí adiante. Coisa que hoje é um pouquinho fora de moda, mas com Deus não tem esse negócio de moda, tá bom? Então, enquanto ela estava se preparando, era o tempo de teste dela. Lembram de Maria? Quando o anjo chegou e disse assim que ela ia ter um filho, ela disse, como vai ser? Porque eu não conheço varão. Ele disse, o poder do Espírito Santo virá sobre você, e aquele que nascer de você será o Filho do Altíssimo. Mas ela estava num contrato, ela estava no tempo de esperar José. Ela corria o risco, aparecendo grávida, de ser apedrejada. Por quê? Porque é sério esse negócio. Porque aponta para o Senhor. Aponta para o Senhor e aponta para a sua igreja, aponta para a noiva. Se a noiva é adúltera, não tem festa. Não tem festa. Então, às vezes a gente diz, mas eu estou meio desanimada, não vejo as coisas acontecendo, parece que a gente ora e nada acontece. É hora de entrar no quarto e dizer, Senhor, me renova na tua força, na comunhão contigo, me renova no amor a ti, e eu quero estar preparada, eu quero continuar me preparando, porque a nossa vida aqui agora é o nosso Elu, é o tempo. Glória a Deus. É o tempo. E era o tempo do teste dela e é o nosso tempo de teste. Você e eu estamos sendo testados para ver se nós podemos estar lá. E não adianta dizer Senhor, Senhor. Não vai resolver. Porque ele vai olhar e vai dizer assim, eu não estive no quarto contigo, então não tem festa. Se eu não estive no quarto contigo, não tem festa. Entenderam como é que é? Então, hoje nós estamos num tempo de teste de novo, para que nós possamos cultivar a intimidade com o Senhor, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor por meio da operação do Espírito Santo de Deus que nos revela quem é o noivo. E o Senhor Jesus Cristo, o que ele ofereceu? Ele pagou o preço mais caro, ele pagou com a vida dele e selou com o sangue dele. Então, meu contrato do Senhor com a noiva, é a vida dele e o sangue dele selando esse contrato na garantia de que aquela noiva que tem intimidade com ele, que se prepara para estar em comunhão com ele, será resgatada por ele. Mas de novo eu vou repetir, se você não guardar nada do que eu falei e guardar que se não estiver no quarto não vai ter banquete, eu me dou por satisfeita. Porque também preciso alertar quantas pessoas estão caindo porque não entendem um princípio de que a vida cristã não são normas nem regras, é um relacionamento íntimo com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Jesus disse, eu vou preparar-vos o lugar, selou o contrato com a sua vida, com o seu sangue, e ele só volta com a aprovação do Pai. Por isso que ele disse, ninguém sabe
Ninguém sabe, nem o dia nem a hora, só o Pai sabe. Então, tanto pode ser que ele venha amanhã, quanto pode ser que ele leve 200 anos ainda. A gente não sabe. Amém? Quem vai começar a frequentar o quarto aí? Quero orar por você nesse sentido. Vamos começar. Vamos levar esse assunto a sério. Senhor, quero um tete a tete contigo. Eu quero uma... Como é que diz hoje? Uma intimidade? Eu quero uma... Como é que falam os jovens hoje? Eu quero uma intimidade contigo? Eu quero um... Nem sei. Estou tão desatualizada nisso que... Como é que falam os jovens quando querem dizer uma coisa assim? Eu quero conversar contigo bem de pertinho, trocar uma ideia. Trocar uma ideia, que diz? Não? O que é? Trocar uma ideia? É isso? Ah, Jesus, eu vim aqui, eu quero trocar uma ideia. Não, eu quero mais. Eu quero do teu ser, eu quero comer da tua carne. Quero intimidade contigo. Queridos, é isto que leva à santificação. Não adianta, a gente canta aqui, né? E glória a Deus porque a gente canta. Santidade é a minha adoração, mas não adianta cantar. Eu tenho que entrar no quarto, eu tenho que comer dele, eu tenho que ser íntima dele, porque isso vai formar o caráter dele em mim, porque a noiva e o noivo são da mesma espécie. Não é que você vai ser Jesus Cristo, mas você vai ser da mesma natureza. Ou você já viu um homem casando com uma leoa? Com quem que um homem casa, gente? Uma mulher. Pelo menos da mesma espécie. Se não da mesma raça. A mesma raça está liberado, mas a mesma espécie. Sim ou não, gente? Então, a noiva se prepara assumindo a natureza dele. E tanto tete a tete, tanta conversa, e tanto junto, e tanto, oh Jesus, que coisa maravilhosa que o Senhor fez hoje, Jesus. Deus Santo, muito obrigado que o Senhor me deu Jesus. E você leva, e ora, e adora, e celebra, e chora, e se rasga, e volta tudo de novo. E às vezes você não vai conseguir falar nada. Você só tem vontade de chorar. Portanto, chore. Ele é o noivo, ele entende. Amém? Então, ela fica se preparando, né? Eu já falei aqui que o noivo, quando na cerimônia, coloca um véu sobre a cabeça dela, simbolizando que ela era comprometida, separada para ser exclusivamente para ele. E de novo, a festa só começava quando o casamento era consumado e era comprovado que a noiva tinha se guardado para o noivo. E, consumado o casamento, a noiva tira o véu, é revelada, e a festa começa. Então, eu vou ler os 2 versículos iniciais. Eu não sei se isso falou alguma coisa para você, mas para mim, isso aqui é tudo. Porque no secreto você encontra os segredos. No secreto você ouve os segredos. No secreto você se desnuda. No secreto ele se desnuda. A unção que em vós permanece revela quem ele é. Muitas vezes nós pensamos que amamos Jesus, mas nós ainda não conhecemos. Bom, sou do meu amado e meu amado é meu. Levou-me à sala do banquete. A sua bandeira sobre mim é o amor. Queridos amados, noiva querida do Senhor Jesus Cristo. Tem um amigo do noivo que pode estar chegando, correndo e dizendo, eis o noivo vem vindo. Oh, noiva, você estava deitada, dormindo, pega o teu vestido, tecido com vestes de justiça, veste o teu vestido, começa a te enfeitar, começa a te colocar os teus adornos, como diz lá em Apocalipse, a noiva se adornou. Começa a te enfeitar tudo, porque o noivo vem vindo. Sabe quem é o amigo do noivo? Sabe quem é o amigo do noivo? O Espírito Santo. Se você tiver intimidade do quarto, o Espírito Santo diz, olha, fica esperta, fica esperto, porque ele vem vindo. Então, resumindo tudo, cultive a intimidade do quarto. Não seja alguém que faz uma oração pró forma.
Ah, Senhor, eu fiz isso, por isso que eu posso falar. Tantas vezes. Senhor, vim aqui, eu estou aqui, Senhor. Ah, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela comida, glória a Deus e aleluia. Até um dia que ele me deu uns tabefe, me jogou no chão, aí eu fiquei de boca fechada e comecei a escutar o que ele queria falar comigo no quarto. E aí começou a vir a alegria, o prazer, a paz, o descanso. Por quê? Nós não temos paz porque nós não conhecemos o príncipe da paz. Quando nós conhecemos o príncipe da paz, ele chega e ele diz, não temas, eu cuido de tudo. Não tema, eu cuido. Eu estou cuidando de tudo. Ele diz isso para nós. E nós, nessa paz que ele nos dá, nós podemos nos levantar e as pessoas podem olhar para você e dizer assim, não entendo como numa situação como essa, ele ou ela estão nessa paz. Porque você é noiva. Você é noiva. Amém, igreja? Era isso que eu queria compartilhar com você. E eu quero pedir que o amado Espírito Santo conceda que você possa entrar nesta verdade.